Você já trocou algo de grande valor por um alívio rápido? Já tomou uma decisão no impulso e depois percebeu que o preço foi alto demais? Hoje, esta história da Bíblia vai abrir seus olhos para o poder e o perigo das escolhas que fazemos quando estamos cansados, famintos e impacientes. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, filhos de Isaque e Rebeca. Desde o ventre, os dois já lutavam. Esaú nasceu primeiro, forte, impulsivo, amante da caça. Jacó veio em seguida, tranquilo, sensato, mais voltado para as coisas espirituais. Os dois cresceram diferentes, e o contraste entre eles se tornaria o cenário de uma das lições mais profundas sobre fé e propósito. Naquela época, o primogênito recebia algo sagrado, a primogenitura. Não era apenas herança material. Era uma bênção espiritual, a continuação da promessa que Deus havia feito a Abraão e Isaque. O primogênito seria líder da família e guardião da aliança divina. Esaú carregava isso consigo, mas o que é valioso só permanece com quem reconhece o valor do que tem. Certo dia, Esaú voltou do campo completamente exausto. O sol o queimara, a fome o consumia, e sua mente só pensava em descanso e comida. Ao chegar, sentiu o cheiro de um ensopado de lentilhas que Jacó havia preparado. Simples, comum, mas irresistível para quem estava faminto. E ali, naquele instante comum, um destino inteiro seria decidido. Esaú disse: "Deixa-me comer desse guisado vermelho, porque estou cansado." E Jacó respondeu: "Vende-me hoje a tua primogenitura." Esaú, dominado pelo cansaço, respondeu: "Estou a ponto de morrer. De que me serve a primogenitura?" Então, por um prato de lentilhas, Esaú trocou o eterno pelo momentâneo. A Bíblia diz: "Assim desprezou Esaú a sua primogenitura." Ele não perdeu o que tinha. Ele entregou. Ninguém o obrigou. Ninguém o enganou. Ele simplesmente negociou o que era eterno por algo que durou minutos. Essa é uma das trocas mais perigosas da vida, quando vendemos promessas divinas por prazeres temporários. Quando sacrificamos a fé pela pressa. Quando deixamos que a fome decida o que a fé deveria sustentar. Talvez você pense, mas ele estava com muita fome. Sim, mas a fome física nunca deve valer mais do que a promessa espiritual. E essa é a lição. O problema não é sentir fome, é permitir que a fome tome decisões por nós. A urgência é barulhenta, a promessa é silenciosa. A urgência pede agora, a promessa pede confiança. A urgência promete prazer. A promessa constrói propósito. Quantas vezes repetimos o erro de Esaú? Quantas vezes trocamos o que Deus nos deu por algo passageiro? Trocamos a oração por distrações, a comunhão por correria, a pureza por alívio momentâneo, a paz por uma resposta impulsiva. O inimigo sabe que não precisa arrancar a promessa das nossas mãos. Basta nos convencer a negociá-la. O diabo ainda serve lentilhas. Ele apresenta oportunidades rápidas, prazeres imediatos, atalhos sedutores. Tudo parece bom até que a fome passa. E quando passa, percebemos que o prato acabou e o vazio ficou. O que era urgente perde o brilho. E o que foi perdido começa a doer. A vida espiritual é construída com escolhas pequenas, diárias, aparentemente simples. Mas cada sim e cada não está construindo um destino. A diferença entre Jacó e Esaú foi apenas uma decisão. Uma única escolha, num único dia, num momento de fraqueza. É isso que torna essa história tão atual. Quantas vezes trocamos o eterno por um instante? Deus está nos chamando a valorizar o que Ele colocou em nossas mãos. Sua paz tem valor. Sua comunhão com Ele tem valor. Sua pureza, sua fé, seu tempo de oração, sua integridade. Tudo isso é parte da promessa que Deus te deu. Não troque nada disso por lentilhas disfarçadas de oportunidades. Se você sente que já trocou algo valioso, saiba que ainda há tempo. Deus é especialista em restauração. Ele não devolve apenas o que foi perdido, Ele devolve com propósito. O arrependimento não é vergonha, é o caminho de volta. É reconhecer o erro, entregar o prato e correr de novo para a presença dele. Ele ainda tem uma promessa para cumprir em você. A história de Esaú nos alerta, mas também nos ensina que tudo o que é espiritual precisa ser guardado com consciência. O que você despreza, alguém deseja. O que você negligencia, alguém busca em oração. Valorize o que é seu antes que o vazio te faça desejar o que perdeu. Cuide da sua promessa como quem cuida da própria vida. Não foi a fome de Esaú que o destruiu, mas o valor que ele deu à sua fome. A carne pediu e o espírito cedeu.
Quando a necessidade fala mais alto que a fé, perdemos o foco. E toda vez que deixamos o impulso decidir, abrimos mão de algo que Deus nos confiou. O autocontrole é a muralha da promessa. Você pode estar cansado e Deus entende o seu cansaço. Ele vê a luta, Ele sabe o quanto você tem resistido. Mas Ele te diz hoje: não negocie sua promessa. Espere em mim. O que eu preparei é maior do que o mundo te oferece. Quem confia em Deus nunca sai de mãos vazias. Esaú trocou o que era espiritual por um prato que acabou em minutos. E no fim, percebeu que a fome havia voltado. Mas aquele que espera em Deus se alimenta de algo que o mundo não pode oferecer. Quando o coração está cheio da presença divina, nenhuma lentilha do mundo tem sabor suficiente para substituir o propósito. Hoje, o Espírito Santo te pergunta: o que você tem valorizado mais? A urgência ou a promessa? O conforto ou a comunhão? O agora ou o eterno? A resposta define seu futuro. Deus está te chamando a lembrar o valor daquilo que Ele colocou em suas mãos. Não venda o que tem valor eterno por algo que te deixará vazio amanhã. Talvez você esteja pensando: mas eu já troquei. Então escute, Deus é bom o suficiente para te devolver a dignidade e o propósito. Ele pode transformar o arrependimento em renascimento. Ele pode pegar a história da tua pressa e transformá-la em testemunho de paciência. Ele ainda escreve recomeços. E se você ainda não trocou, aprenda a dizer não com sabedoria. Dizer não a algo bom é às vezes o maior ato de fé. Dizer não ao impulso é proteger o futuro. Dizer não ao prazer imediato é dizer sim a um propósito eterno. Cada não ao mundo é um sim ao céu. Hoje, Deus te convida a fazer uma escolha diferente. Escolha o pão vivo, não as lentilhas. Escolha o eterno, não o imediato. Escolha a presença, não a pressa. Escolha confiar em vez de negociar. Porque o que Deus tem para você não cabe em um prato, cabe em uma vida inteira de fidelidade. E agora, feche os olhos por um instante e ore comigo. Senhor, ensina-me a esperar. Dá-me domínio sobre minha fome. Guarda-me das trocas que me afastam de Ti. Quero valorizar a promessa que colocaste em minhas mãos. Quero viver para o Teu propósito e não para a minha pressa. Se esta palavra falou ao seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Bíblia Sagrada Relatos. E escreva nos comentários como uma declaração de fé: Senhor, não deixarei que nada roube a Tua promessa em minha vida. Que o Senhor te abençoe e te dê sabedoria para escolher o eterno todos os dias. Amém.